E Argentina e Estados Unidos também anunciaram um acordo comercial que prevê a remoção das tarifas recíprocas para mais de 1.000 produtos em uma ampla gama de setores produtivos. A novidade, inclusive, chamou a atenção aqui do Brasil, que analisa os possíveis impactos para o Mercosul. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Roberto Ibel, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM. Roberto, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Bom dia, uma satisfação estar com vocês aqui na CNN. O prazer é todo nosso. Roberto, queria começar perguntando o seguinte: dentro desse escopo de regulamentação, que inclusive rege todo o funcionamento do Mercosul, essa possibilidade do firmamento de acordos bilaterais, ele não fere o estatuto previsto exatamente por esse bloco comercial como um todo? Olha, Vitor, eu estava acompanhando aqui, o anúncio desse acordo. É um anúncio mais de, eu diria, um memorando de entendimento, entre os Estados Unidos e a Argentina, na busca de atração de investimentos por parte dos argentinos e por parte dos norte-americanos de atração de acesso a mercados preferenciais, sobretudo no campo tecnológico. Num primeiro momento, não há esse entrave, essa barreira do Mercosul, até porque a própria LAD, a qual o Mercosul é criado, ela permite a criação de outros acordos bilaterais, seja com membros do grupo ou extra-grupo, como é o caso que a gente está vendo agora. É claro que, caso esse memorando, esse pré-acordo, venha se tornar um acordo bilateral exclusivo entre a Argentina e os Estados Unidos, isso acabaria sim afetando de uma maneira muito significativa o próprio propósito do bloco do Mercosul. Por isso foi acompanhado com muita atenção e muita cautela por parte de Brasília, mas também de Assunção, também de Montevidéu, essa assinatura, porque lá na frente, no longo prazo, em se tornando um acordo bilateral exclusivo entre argentinos e norte-americanos, isso traria, demandaria uma resposta do Mercosul face a esse movimento da Argentina. E tem outros países que já buscaram fazer o mesmo com outras nações, o próprio caso do Uruguai, tentou fazer com Singapura, com a China, Paraguai com Taiwan, O Brasil também tem interesses de acordos bilaterais exclusivos, e sempre isso foi colocado num segundo plano, foi colocado não como prioridade, em virtude das questões do Mercosul. Então tem sido acompanhado com muita atenção, eu diria, essa questão desse acordo, que no primeiro momento, repito, é um memorando, um entendimento que, óbvio, busca trazer incentivos a investimentos e destravar, tirar entraves, principalmente burocráticos, para essa relação comercial entre os Estados Unidos e a Argentina. Possibilidade de entraves menores, Roberto, a gente tem a perspectiva de algum tipo de impacto negativo também para as exportações brasileiras? A gente sabe que a gente compete com a Argentina, por exemplo, na exportação de carne. Eu não diria apenas a questão da carne. Um ponto que me chamou muito a atenção e foi assinado nesse final de semana, nesse memorando, é a questão de terras raras e minerais críticos. O Brasil hoje dispõe da segunda maior reserva do mundo, não é ainda o segundo maior produtor e exportador, e a Argentina entra nessa corrida. A Argentina também tem reservas, principalmente na sua região norte, do território argentino, e que assina esse memorando, que pode se tornar um acordo de acesso preferencial para os norte-americanos explorarem, produzirem e exportarem para os Estados Unidos ou para terceiras nações. Então, o Brasil olha com atenção. Eu entendo que esse é um setor crítico, fazendo até um paralelo, minerais críticos e terras raras com este momento crítico, que sim pode afetar um pouco o Brasil, porque veja bem, de uma maneira muito didática, a Argentina estaria abrindo seu mercado para um parceiro exclusivo, com tarifas e taxas reduzidas, sem barreiras comerciais, enquanto que os outros países do bloco, sobretudo o Brasil, continuariam pagando essas tarifas, continuariam encontrando algum tipo de barreira, seja ela comercial, tarifária ou não tarifária. Então, isso influencia, claro, não apenas o setor de carne, setor tecnológico, coureiro calçadista, mas eu destacaria nesse momento principalmente a questão de minerais críticos de terras raras. Você citou esse aspecto que é bastante relevante, Principalmente o Brasil ter a segunda maior reserva do mundo, Roberto, mas não ser o segundo maior produtor, tampouco exportador. Eu queria entender a possibilidade, por exemplo, de que o Brasil aderisse àquela aliança anunciada por Donald Trump para explorar, para haver um acordo de cooperação na exploração de minerais críticos, de terras raras. Isso
poderia ser um avanço exatamente nessa perspectiva de que esse acordo entre a Argentina e os Estados Unidos não impactasse de forma tão significativa, pelo menos a perspectiva de um incremento nas nossas produções? Pode afetar porque, em primeiro momento, abre o mercado a ser explorado de maneira exclusiva para os norte-americanos, né? Mas o Brasil, Vitor, eu vejo que o Brasil tem adotado um tom muito pragmático e realista nesse sentido. Ou seja, ele não assina uma parceria exclusivamente com a China. Lá atrás, quando a China vem com a proposta da Belt and Road, né, expansão da nova rota da seda para o Brasil, tinha interesse também a questão de terras raras e minerais críticos. O Brasil não assinou aquela parceria. Por outro lado, tem uma pressão sim dos Estados Unidos. Certamente, Vitor, esse será o grande tema do encontro do presidente Trump com o presidente Lula agora em março, em Washington, nos Estados Unidos, a questão de terras raras. Mas o Brasil não assina com os Estados Unidos porque entende que esse tema ele deve ser tratado de uma maneira bilateral, né? Só que, claro, no momento que a Argentina trata de uma maneira bilateral e traz todas as outras questões econômicas e setoriais do Mercosul, o Brasil também se sente, eu não diria enganado, mas o Brasil sente que a Argentina talvez avançou uma etapa, talvez o próprio Brasil buscaria avançar proximamente nesse encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula. Então, o que a gente vê de uma maneira muito clara é um embate entre os dois países, e não exclusivo dos governos atuais, nem de Lula no Brasil e Milei na Argentina, a gente já vê isso pelo menos há uma década e meia, né? Um embate entre as duas maiores economias do bloco, que ou buscam acordos bilaterais ou aplicam barreiras internas. A gente teve o caso, né, lá no Rio Grande do Sul, principalmente, a Argentina aplicando barreiras não tarifárias ao calçado brasileiro, o Brasil, em resposta, aplicando algum tipo de barreira também contra os veículos que então eram produzidos na Argentina e vinham para cá, né? Então, isso demonstra, de uma maneira ou outra, que o bloco que busca ter coesão, que é importante essa coesão, não tem conseguido alcançar, né, e que pode trazer aí consequências muito significativas para a economia e para as relações comerciais, não apenas dos dois países, mas do Mercosul como um todo. Sua leitura, Roberto, eu queria entender exatamente sobre essa importância. A gente acabou de acompanhar um dia histórico, que foi o dia da chancela, da ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ao mesmo tempo, a gente tinha um presidente da Argentina, Javier Milei, bastante crítico ao Mercosul, principalmente durante a campanha. Ele bypassa toda a consolidação de um possível acordo, por exemplo, do bloco com os Estados Unidos. Eu queria entender essa consolidação de um acordo bilateral em detrimento a um acordo do bloco, né? Poderia ter sido articulado com as demais lideranças dos países membros do Mercosul. Isso enfraquece de alguma forma o órgão, né? o bloco, enfraquece de alguma forma a possibilidade também da consolidação de um acordo, aí sim, entre o Mercosul e os Estados Unidos? Primeiro, penso ser muito improvável um acordo Mercosul-Estados Unidos, até pelas questões tarifárias. E o Mercosul olha muito o que aconteceu com a União Europeia. A União Europeia assinou um acordo com os Estados Unidos que acabou não sendo benéfico, que vai acelerar, inclusive, o acordo com o Mercosul. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vê um enfraquecimento, talvez, político do bloco nesses momentos de não entendimento. Mas, por outro lado, Vitor, eu gosto até de sempre salientar isso em sala de aula, a cooperação técnica e setorial do Mercosul, ela permanece muito forte, apesar dessas diferenças político-ideológicas, né? Se a gente tem a oportunidade de visitar, por exemplo, a sede do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai, a gente percebe que a cooperação técnica ela se manteve ao longo de diferentes governos de posicionamentos muito distintos, Bolsonaro, Alberto Fernandes, Lula, Milei, Dilma e Macri, lá atrás, né, essa cooperação técnica ela permanece. É claro que quando a gente tem um acordo, ou um pré-acordo, como esse da Argentina, assinado com os Estados Unidos, quando o Brasil mira o BRICS, por exemplo, no qual a Argentina não faz parte, isso traz um efeito, eu diria, significativo para o Mercosul, ou seja, os governos nacionais estão priorizando outras parcerias. Não é problema nenhum, os próprios europeus fazem isso. O problema é quando essas prioridades acabam se tornando sobrepostas à própria existência do Mercosul. E aí é o grande ponto de interrogação. Qual é a finalidade política do Mercosul nos tempos atuais? Técnica e setorial, fundamental. Eu diria que
muito se avançou, inclusive, nos processos de integração regional e extra-regional do Mercosul por meio dessa cooperação técnica e setorizada. Mas na questão política, a gente vê que esses movimentos acabam trazendo, né, efeitos adversos, acabam até mesmo em alguns momentos enfraquecendo ou questionando a finalidade do Mercosul para as populações dos países que fazem parte do bloco. Pois é, muito relevante esse aspecto que você traz do ponto de vista mais político dessas construções ou desconstruções, Roberto. Eu queria entender, dada essa modificação toda que a gente tem acompanhado nos ditames das relações internacionais, das relações bilaterais, o enfraquecimento principalmente dos órgãos balizadores, né, do comércio e até mesmo da diplomacia, eu queria entender qual é a perspectiva que a gente tem acerca exatamente da consolidação de mais acordos bilaterais e, evidentemente, essa possibilidade de driblar uma tendência protecionista, uma tendência anticompetitiva, antiglobalista? Eu queria entender exatamente qual que seria quais seriam as tendências a partir de agora, dado esse cenário mais arisco do ponto de vista das correntes de comércio internacionais. Olha, é a hipótese que eu tenho defendido, Vitor, desde o ano passado, né? A fragmentação do multilateralismo, ou seja, nós temos uma tendência, por um lado, de um protecionismo barra nacionalismo econômico, principalmente por parte dos Estados Unidos, que provoca acordos bilaterais, né? Mas sempre com, eu digo, acordos bilaterais com um perfume do unilateralismo, né? Ou seja, que sejam mais vantajosos para apenas um dos lados, no caso dos Estados Unidos, e por outro lado a gente vê movimentos que tentam buscar uma sobrevivência, uma ressignificação do próprio multilateralismo. Eu penso que foi muito emblemático o discurso do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, na semana retrasada, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, quando ele diz, olha, nós temos duas opções, ou criar muros, ou seja, essa fragmentação do multilateralismo, ou temos a opção de dar esse bypass, né, como você falou, e criar alternativas que estejam dentro da lógica do multilateralismo, mas de uma maneira ressignificada, de uma maneira reestruturada. Então, esse é um cenário que eu enxergo. E aí, é claro, precisa-se de um realinhamento de políticas externas, de expectativas da política externa dos países. Para o Brasil, vamos priorizar o BRICS, priorizar o sistema multilateral de comércio, priorizar um acordo bilateral, Mercosul-União Europeia, qual é o caminho a ser seguido? Eu entendo que isso talvez até vai ser um ponto que venha pautar de alguma maneira a campanha eleitoral aqui no Brasil este ano, é repensar a política externa brasileira em tempos de fragmentação do multilateralismo e de questionamento das organizações multilaterais tradicionais. Não é o final da ONU, não é o fim da OMC, não é o fim do Mercosul e da União Europeia, mas é repensar essas instituições multilaterais no âmbito de fragmentação do multilateralismo e de uma nova conjuntura internacional. Esse aspecto que você traz, porque o Brasil sempre foi considerado um país muito pacífico do ponto de vista das relações internacionais, né? Sem um alinhamento direto com aqui ou acolá. Muito rapidamente, eu queria entender se essa tendência, Roberto, ela deve continuar ou de fato o Brasil vai precisar ter um alinhamento mais direto, mais carnal com algum tipo de lado, né? Assumir de uma forma mais expressiva um posicionamento e uma aliança política. De maneira muito arrazoada, o Brasil precisa compreender qual é o seu papel hoje no sistema internacional, é uma potência regional, uma potência média, e entender que temos três grandes potências com visões de mundo diferentes, Estados Unidos, Rússia e China, né? Então, e aí decorre a importância desses realinhamentos, seja no aspecto econômico, comercial, geopolítico, militar, ou seja, dar prioridade a determinados temas de maneira alinhada em sua política externa. O mundo hoje, Vitor, em 2026, não é mais o mesmo mundo de 20 anos atrás. As instituições não são as mesmas e a sociedade, então, demanda respostas de política externa dos seus governos. Já visto as eleições ontem em Portugal, por exemplo, né, que sejam condizentes, então, com essa nova realidade, obviamente sempre preconizando o interesse nacional. Roberto Ibel, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado. É sempre um prazer receber você aqui. Obrigado, uma excelente semana a todos. Para você também.